Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Judas. Um livro antes de Apocalipse. Judas. Achou? Agora marca com o dedinho e volta aí para o livro de Romanos. Capítulo 16. Judas, capítulo 1 e Romanos 16. Judas, capítulo 1, versículos 24 e 25. Só tem um capítulo, né? Mas a gente expressa dessa forma. Judas, versículo 24 e 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensível diante da sua glória, com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Agora Romanos, capítulo 16, no versículo de número 27, o último versículo. Romanos 16, 27. A esse Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Que através da sua vida e da nossa vida nessa noite, o Senhor seja glorificado através da nossa existência, através desse culto que prestaremos a Ele. Você está aqui para isso, então se coloque de pé. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Vamos então nos apresentar diante dele. Se apresente diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca seu coração. Coloca a sua família diante do Senhor. E peça a Ele para nessa noite falar com você, ministrar algo dele à sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como fruto e obra do Teu Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morrendo, ressuscitando, nos conduziu à realidade de uma nova vida, Senhor. Nós estamos aqui porque antes inimigos, o Senhor nos fez seus filhos. O Senhor nos fez participantes da Tua família espiritual. Nessa noite, então, Senhor, receba as nossas vidas diante do Senhor. Receba o nosso coração. Que o Senhor seja, pois, glorificado através de cada palavra que sair dos nossos lábios. Que os nossos cânticos sejam verdades do nosso coração, reconhecendo todo o Seu senhorio, toda a Sua graça, favor e misericórdia para conosco. Essa é a oração que eu te faço nessa noite, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos exaltar então ao Senhor nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estarmos na casa dele. Que bom podermos mais uma vez estarmos presentes aqui. E como é bom olhar daqui de cima e ver tantos rostos diferentes, tantos visitantes na nossa casa.
E nós iremos então louvar o Senhor com essa primeira canção, e você tem a oportunidade de cumprimentar o seu irmão, desejar boas-vindas aos nossos visitantes e que nós possamos começar o nosso culto bem animados, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Nós cumprimentamos os nossos visitantes, nós demos boas-vindas a eles. Mas agora eu queria que você desse boas-vindas ao ser mais precioso aqui nessa noite, que é o Senhor Jesus. E talvez você entrou e não fez essa oração ainda. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. E que você possa fazer isso nessa noite, que este louvor seja a sua oração ao Senhor, dizendo: Senhor, seja bem-vindo aqui, eu sou a tua casa, faça morada no meu coração. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Se esse é seu desejo, declare isso ao Senhor nessa noite. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, podem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Você está deixando a sua vida no altar do Senhor, entregando as chaves do seu coração a Ele. Você está pedindo a Ele para Ele vir na sua casa, levantar o tapete, tirar aquela sujeirinha lá de baixo. Quando você entrega a chave, você está dizendo: Senhor, você pode mudar o que o Senhor quiser. E se essa é a sua realidade nessa noite, se você quer mesmo que o Senhor entre na sua casa, que o Senhor entre na sua vida, que Ele invada o seu coração de tal forma que ele seja incendiado, que você cante isso nessa noite com bastante força. Você pode fazer o seu melhor. Se você quer entregar o seu coração nessa noite ao Senhor, você pode cantar dizendo isso a Ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, Senhor, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Louvamos ao Senhor, porque o poder do Senhor está aqui nessa noite incendiando as nossas vidas. E é pelo amor do Senhor que nós iremos prosseguir, porque o amor do Senhor está aqui nos movendo para darmos sempre o melhor para o Senhor. E nós iremos continuar louvando ao Senhor, declarando que o amor dele nunca falha. Vamos dar palmas?
porque o amor dele nunca falha. E ele é o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor. E eu queria que você fechasse os seus olhos e você louvasse a ele de todo o seu coração. Que você se colocasse mesmo nessa posição de adorador, de quem está na posição de servo, se prostrando na presença dele, que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós iremos fazer isso nessa noite, declarar a ele que toda a glória é para o Senhor, e nós nos colocamos mesmo nessa posição de adorador. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Declare ao Senhor, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Dá para ser melhor. Ao único
todo louvor pertence ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para declarar, ó Deus, o quanto nós nos sentimos honrados por podermos estar na Tua presença, poder louvar ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor. Nós te entregamos o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Se você não esteve aqui hoje pela manhã, você perdeu a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor através do testemunho de vida da missionária Narimã e seu esposo, o pastor Juan, que foram missionários no Chile e hoje aposentados, são mobilizadores de missões no Brasil. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. A palavra do Senhor nos diz que Paulo assim o falou. Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como vocês sabem, eu sou baiano. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu percebi da cultura norte-mineira é que nós, norte-mineiros, já estou falando assim porque eu estou aqui há 25 anos. Daqui a uns anos eu vou ter mais tempo em Minas do que estive na Bahia. Nós, norte-mineiros, temos uma ideia de que, por vivermos na região que vivemos, por existirmos nessa parte do país e nessa parte do nosso estado, nós somos pessoas pobres. E que por sermos pobres, então, a gente não pode dar. Nós, norte-mineiros, temos que receber. Isso é algo bem corrente em tudo que é lugar. Essa cultura do necessitado. Essa cultura da escassez. Eu venho de uma capital, não nasci lá, mas fui criado lá. E eu encontrei aqui no norte de Minas pessoas que eu nunca pensei que conheceria em termos de recurso financeiro. Então isso mostra que o norte de Minas não é tão carente assim como a gente canta. Eu não conheci em Salvador ninguém que tivesse avião. E aqui eu conheço pessoas assim. Eu não conheço lá na minha terra pessoas que têm uns 150 casas. Eu conheço pessoas aqui que têm assim. Então, muitas vezes, dentro de nós há uma cultura de escassez. E a gente aceita o discurso de que todo mundo diz e que a gente não tem e de que a gente é pobre. E porque somos pobres, não podemos dar. E Jesus, ele vem aqui nessa última palavra, ou na única palavra de Jesus fora dos evangelhos, lembrada pelo apóstolo Paulo, ele diz: melhor coisa é dar do que receber. Quando eu dou, eu tenho o suficiente para mim e tenho o suficiente para abençoar a vida de uma outra pessoa. Toda vez que eu posso doar, nós estamos afirmando que temos para nós e temos também para abençoar a vida de outras pessoas. E ao invés da escassez, eu vivo então
pela prosperidade que Deus me dá, porque prosperidade não é ser rico. Prosperidade é ter o suficiente para a nossa vida. E Jesus nos mandou viver assim, ser contente com aquilo que Ele nos tem concedido. E quando as pessoas dizem assim, mas como é que nós vamos dar? Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 19. 1 Coríntios 1, 19. Está escrito assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O nosso Deus, sabedor de todas as coisas, indo na contramão do mundo, e é isso que é ser cristão, é viver por coisas que as pessoas não acreditam, através da nossa atitude. Ele se torna o nosso provedor, o nosso cuidador, aquele que nos supre, aquele que provém não só a nossa necessidade, mas tendo no nosso coração essa atitude de generosidade. Ele não só nos supre, mas Ele nos supre o suficiente para a gente abençoar a vida de outras pessoas. E entre todas as coisas que você pode fazer com o seu recurso, não existe nada mais abençoador do que contribuir com a obra do Evangelho. Porque através da sua oferta, através do seu dízimo, o destino eterno de uma pessoa pode mudar. Por toda a eternidade, aquela pessoa pode estar ao lado do Senhor. Então, quando Deus nos pede para dar, é porque Ele também quer testar o nosso coração. Se nós somos generosos e se nós compreendemos aquilo que Ele quer fazer na história de nossa vida. Por isso, lá em Provérbios, capítulo 3, vai dizer para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos, no nosso próprio entendimento. Porque o nosso entendimento vai dizer assim, eu tenho pouco, eu não tenho nada, eu não posso dar, porque tem gente que tem mais do que eu. Mas quando a gente confia no caminho de Deus, na sabedoria de Deus para as nossas vidas, a gente entrega e o Senhor provê muito mais do que a gente necessita. E de todas as pessoas aqui, eu sou testemunha dessa realidade. Eu sou testemunha do que tenho feito e do que Deus tem feito para nós. Se você não estava aqui de manhã, Clarice estará viajando agora. Dia 3 de novembro. Ela não vai vir mais aqui na igreja. Se você não veio aqui de manhã, não vai encontrá-la. Porque ela vai fazer uma preparação essa semana à noite. Depois ela viaja e ela só retorna aqui no dia 25 de novembro. Ela vai estar se preparando numa escola missionária lá no Piauí, em Picos. E Deus tem sido supridor disso. Levantou pessoas para nos abençoar, para pagar o tempo dela lá, para pagar a viagem para lá. Mas Ele tem encontrado na nossa família uma família que tem aprendido a doar. E na medida que a gente doa, Deus também cuida das nossas necessidades. Você nunca vai surpreender Deus com a sua generosidade. Deus nunca vai ficar devendo a você nada do que você fazer em prol da obra dele. Então confia no Senhor. Se você está aqui nessa noite, você ainda não é um contribuinte dessa casa, se você não é um dizimista, passe a ser. Ponha em prova essa palavra. Entregue, doe e deixa o Senhor te prover. Deixa o Senhor cuidar da sua vida, do seu sustento, mas deixa Ele cuidar também dos seus sonhos, dos seus anseios, porque Ele é um Pai generoso. Eu quero te convidar nessa noite a você vir até o altar e entregar aqui na casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero convidar, vamos chamar mãe e filha hoje, né? Netinha e Ana Paula, para estar aqui nos abençoando, por favor. Se você trouxe os alimentos para a cesta do amor, também traga nesse momento agora, e nós vamos estar abençoando a sua vida.
Que essa seja uma verdade em sua vida, que você veja realmente todas as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a partir da sua fidelidade. Quero convidar a Júlia para estar orando, por favor. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada por estarmos aqui reunidos em Tua casa. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de contribuir para a Tua obra, meu Pai. Abençoe a vida de todos que vieram aqui à frente, cumprindo o mandamento do Senhor, que é devolver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por essa oportunidade. Abençoe aqueles que não têm ainda com o que contribuir. Que o Senhor esteja provendo na vida de cada um, meu Pai. Abençoe o decorrer do culto, que seja tudo para o Teu louvor e para o Teu engrandecimento. Essa oração que eu te faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as irmãs. Crianças, juniores, ok. Tem mais ali, chegando. Chamar Guilherme aqui para vir orar pelas crianças, por favor. Luiz Guilherme. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado pelo alimento, pelas vestes, pelo cuidado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado de faltar nas nossas casas. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Nesse momento eu coloco no altar do Senhor as crianças que vão participar do culto infantil. Que o Senhor possa estar falando ao coração delas, através dos professores, que elas venham realmente estar sentindo o cuidado, o toque do Senhor sobre a vida delas, ó Pai. Que elas não venham esquecer das Tuas palavras, dos Seus ensinamentos. Nos abençoe aqui nessa noite também, que nós possamos estar recebendo a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Se você se perguntar onde está Clarice, ela hoje está na Igreja Batista Manancial de Vida, pregando ali na Conferência das Mulheres. Pastor Jorge, um amigo já de alguns anos. Obrigado, Jaque. Deus abençoe. Você já reparou aí quem está aí do seu lado? Quem está conosco hoje? Você deu uma olhada ou só entrou e sentou? Olhou para frente, olhou no fundo, do lado aí. Eu queria começar essa mensagem nessa noite com uma pergunta. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: como você está? Como você está?
Está pronto para receber o que Deus tem para você hoje, nessa noite? Te convido, então, a ler comigo Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 44. Marcos, capítulo 1, 40 a 44. Se tem alguém aí do seu lado que nos visita, que está sem Bíblia, compartilhe aí em sua Bíblia, empreste aí. Marcos, capítulo 1. Versículo 40 a 44. Como você está? Marcos 1, 40 a 44. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Pai, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor para receber da Tua palavra. Que essa palavra lida aos nossos corações, que ela seja aplicada em nossas vidas nessa noite, nos faça trazer para a realidade de nossa vida a compreensão daquilo que o Senhor tem ao permitir que essa palavra fosse, então, trazida até os nossos dias e lida aqui diante do Teu povo. Que o Senhor aplique, ó Espírito Santo de Deus, essa palavra no nosso coração. Que o Senhor tenha plena liberdade para falar a cada vida e coração nessa noite, ministrando do Senhor o que o Senhor tem para nós. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que você se colocasse no lugar desse homem. O homem do texto, o leproso. Por isso que eu perguntei, como você está? Agora pense sobre esse homem que se aproxima de Jesus. Observe a condição desse homem. Fisicamente, esse homem estava acometido de uma enfermidade incurável. Então, para ele não tinha cura na medicina dos seus dias. E, além de tudo, a sua enfermidade era contagiosa, ou seja, além de ser incurável, ele não podia nem receber da parte de alguém conforto, consolo, porque se alguém tivesse contato com ele, essa pessoa também contrairia a sua lepra. Pense na realidade desse homem emocionalmente. Sendo então um leproso, possuindo uma doença contagiosa, emocionalmente, esse homem, ele tinha que viver afastado de toda e qualquer interação social. Ele não tinha possibilidade de viver e existir juntamente com a sua família. Ele não podia viver na sua cidade, na região em que ele nascera. Como consequência da sua enfermidade, ele era um pária social. Era alguém que deveria viver afastado de tudo e de todos. Agora eu quero que você pense a respeito da realidade desse homem espiritualmente. Espiritualmente, como era esse homem? Me diga você, eu não quero te dizer. Como é que você imagina que era a realidade desse homem? Como você o enxerga lendo esse texto? A partir dessa experiência do encontro de Jesus com esse homem leproso, nós podemos aprender algumas verdades fundamentais que nos levarão a entender e crer que a história de nossa vida não pode nem deve terminar da forma que se encontra hoje. Eu já tenho dito aqui no decorrer desse tempo
que nenhum de nós é o que deveria ser ainda. Nenhum de nós chegou na condição que deveria existir pelo tempo que a gente já conhece ao Senhor, pela nossa história com Ele. Eu não sei como você está, e é por isso que eu te perguntei. Além dos adolescentes e jovens conversando lá atrás, o resto eu não consigo saber como é que vocês estão. Então, como é que vocês estão? Qual é a sua realidade nesse momento da sua vida? Como você está fisicamente? Como é que você está emocionalmente? Como você está espiritualmente? A história do leproso nos ensina que, independente da vida que a gente esteja a viver, nós não precisamos permanecer assim. Nós não precisamos continuar da mesma forma que nós nos encontramos nesse momento da história de nossa vida ou de qualquer outro, porque essas lições valem por toda a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que nós servimos, o Deus descrito nas Escrituras, é o Deus do infinitamente mais. É um Deus que é muito mais além do que tudo aquilo que você consegue pensar, imaginar e projetar. É um Deus que é capaz de fazer muito mais do que toda a sua capacidade humana seja capaz de projetar. É por isso que a Bíblia descreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos estão tão longe dos pensamentos de Deus ao nosso próprio respeito. Porque Deus, Ele não está limitado por nada, nem mesmo pelas nossas circunstâncias, nem mesmo pela realidade de nossas próprias vidas. Diante disso, a minha vida e a sua vida não precisa terminar da forma que se encontra hoje, ou que possa se encontrar qualquer outro dia da sua existência. Quais são, então, as verdades transformadoras que nós encontramos nesse texto da palavra de Deus? Sua vida não precisa terminar assim, porque Jesus permite a sua aproximação. A sua vida não precisa terminar assim, porque, em primeiro lugar, Jesus permite a sua aproximação. Quando você lê o texto de Marcos, capítulo 1, versículo de número 40, está escrito assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Aquele homem, ele não era correto realizar aquilo que ele fez. Aquele homem não deveria, as pessoas poderiam apedrejá-lo, aquele homem poderia ser morto mediante as suas circunstâncias de saúde, porque ele estava colocando em risco todos os demais pessoas que ele se aproximasse. Mas ele se aproximou de Jesus, e Jesus permitiu a sua aproximação. Jesus permite a aproximação desse homem leproso que não podia se aproximar de ninguém. Além de ser uma doença profunda na pele, essa doença separava as pessoas dos seus relacionamentos interpessoais e deixava marcas profundas na vida da pessoa, no corpo da pessoa. Um leproso, ele poderia ter parte do seu corpo perdido, a depender do grau da sua lepra. Aquela lepra era contagiosa, mas ainda assim, repare nesse texto, aquele homem se aproximou de Jesus. Lembra que eu perguntei qual é a sua condição? Independente da sua condição física, emocional ou espiritual, Jesus nos permite nos aproximarmos dele. Jesus permite e deseja que eu e você nos aproximemos dele, porque ele é aquele que tem a resposta
para os nossos problemas. Certa vez, quando os mestres da lei viram Jesus comendo com os pecadores, vocês lembram disso? Acharam que era um absurdo. Porque Jesus estava comendo com homens que eles consideravam indignos. Aqui é muito mais do que alguém indigno. É alguém que fisicamente colocava em risco toda aquela sociedade. E veja então o que é que Jesus faz. Jesus permite que aquele leproso se aproxime. Mas quando Jesus estava comendo com os pecadores, aqueles mestres da lei perguntaram aos discípulos de Jesus: por que seu mestre está fazendo isso? Por que é que ele está com esses homens de má fama, esses pecadores, essas pessoas que não caminham tão bem com Deus, que não são obedientes, que não têm uma vida moral boa? Por que é que o seu mestre está com essas pessoas? Jesus, então, ouvindo aquela indagação, responde em Marcos, capítulo 2, versículo de número 17. Marcos 2,17 diz, Jesus diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele veio para ser a resposta para o seu problema, seja ele de ordem física, emocional ou espiritual. Jesus veio para ser a resposta para os meus problemas. Jesus veio para ser a solução para a nossa existência. E por ser essa solução para mim e para a sua existência, Jesus nos permite aproximar da sua pessoa. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, no versículo de número 4. Eclesiastes 9, 4 diz assim: para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, porque vale mais um cão vivo do que um leão morto. Na cultura judaica, o leão é símbolo de poder e de autoridade. Afinal, Jesus é o leão da tribo de Judá. E o diabo ruge como aparentando ser um leão. Então, na cultura judaica, o leão é um símbolo de autoridade e poder. Mas esse texto diz que vale mais ser um cão vivo do que um leão morto. O cão, na cultura judaica, é símbolo de um animal desprezível. Dentro da cultura, o cão, ele tem uma série de características negativas, fracas e humilhantes. Só você fazendo um estudo a respeito dessa realidade, para você compreender as consequências da realidade da vida de um cão na vida do ser humano. Diferente do que muitos de nós hoje defendemos. Então, o cão na cultura judaica era algo completamente desprezível. E Eclesiastes, então, diz que mais vale ser um cão que não valia nada, vivo, do que um leão poderoso morto. Por quê? Um leão morto está acabado. Não pode realizar mais nada nessa terra. Não pode demonstrar mais sua força, seu poder e a sua grandeza. Está morto. Já um cão, mesmo sendo um símbolo de coisas negativas, aquele dos mais feios que você pode imaginar, aqueles que têm um dentinho assim torto, assim, com aqueles pelos bem arrepiados, assim, que de noite, se você encontrar ele, você pensa em correr, é melhor ser ele vivo do que um leão morto. Por quê? Porque, estando vivo, a sua vida ainda não acabou. A minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: você está vivo? Você está vivo? Porque se você está vivo, há esperança para você. Se eu estou vivo, há esperança para mim, e há esperança então para nós.
Mesmo que estejamos fracos, mesmo que estejamos abatidos, mesmo que estejamos em um momento de crise, mesmo que estejamos debaixo de um forte ataque espiritual, se estamos vivos, há esperança para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor está perto daqueles que o buscam, daquele que clama, daquele que deposita nele a sua esperança. Talvez de uma forma tão fraca, como o pai daquele jovem possesso de demônios que o lançava na água e no fogo. Ele disse, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu creio, Senhor, mas a minha fé é tão pequena, que eu estou mais para descrer do que para crer. Porque, os seus discípulos já tentou de tudo aí, eu já gastei de tudo, já se passaram tantos anos e até agora não tem solução. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. A minha fé é tão pequena, eu preciso da tua ajuda. Então, reconhecer a nossa necessidade e buscar Jesus é o segredo para a mudança e para as transformações na nossa existência. No decorrer dos anos, muitas pessoas, eles perdem a sua vida espiritual exatamente porque eles se perdem na busca da ajuda ao Senhor. Um dos nossos grandes problemas foi, é e sempre será o orgulho. O mesmo pecado de Satanás. De não reconhecer o nosso próprio estado e não buscar no Senhor a solução para a nossa existência. Como é que você está? Como é que você tem estado no decorrer desses anos? Desse ano? Como é que está a sua vida física? Como é que está o seu emocional? Como é que está o seu espiritual? Jesus deseja, quer que você se aproxime dele. E diga talvez igual a esse pai, eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Senhor. Faça alguma coisa por mim. Jesus, ele permite que nós nos aproximemos dele para que a nossa vida seja mudada. Lembra quem você era? Lembra como você vivia? Lembra como você estava? Quando você se aproximou de Jesus, a sua vida foi transformada. Se foi transformada uma vez, por que não pode ser transformada de novo? Porque não pode ser corrigido? Se Jesus já te abençoou uma vez, por que ele não pode fazer de novo? Mas para isso você precisa se aproximar dele. Se aproximar como o leproso também o fez. Mas na medida que o tempo passa, há no nosso coração uma resistência de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha o bagaço que eu estou. Olha como eu estou. Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. Olha como eu estou precisando da tua intervenção na história da minha vida. Nós temos uma ideia de que Deus está o tempo todo a nos repelir. É o velhinho do raio só pronto a nos lançar o castigo. Mas a Bíblia diz que Deus é Pai. E um Pai bondoso, carinhoso, amoroso, compassivo e terno. O que é que um pai mais deseja do que a verdade do coração de um filho? E dizer, Pai, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Como você está? Jesus quer que você se aproxime dele. Por isso a sua vida não precisa terminar dessa forma. Não precisa terminar longe do Pai, distante. Não precisa terminar em dores. Não precisa terminar em sofrimentos de ordem emocional, física, espiritual. Por quê? Porque Jesus quer e permite que você se aproxime dele.
A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que sua vida não precisa terminar assim, porque Jesus se enche de compaixão por você. Veja o que o texto de Marcos 1:41 diz. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. Irmãos, aquele homem era leproso, mas movido pela compaixão, Jesus lhe estende a mão. A atitude de Jesus para com o ser humano, descrito em todo o Evangelho, é que ele seria um homem de dores. Seria um homem que compreenderia a nossa realidade. E ao olhar para a situação e o clamor do coração daquele homem que se aproxima e ver em Jesus como a última solução para a sua existência, a Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão. Marcos nos leva até o coração de Jesus. E Marcos, então, nos revela o que levou Jesus a agir em prol daquele homem. Quando você olha para os escritos originais desse texto, literalmente, a tradução desse verso seria assim: tocando em suas entranhas, ou seja, tocando em seu íntimo, sentindo uma contração no seu interior, Jesus então lhe estendeu a mão. Quando Jesus olha para as nossas necessidades, quando a gente se aproxima dele em humildade, ele se enche de compaixão por nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aqueles que diante dele reconhecem quem de fato são. Quem esteve já na classe de doutrina esse tempo, tem ouvido de mim a respeito da oração. Muitas vezes a gente vai orar e a gente ora em casa como se estivesse orando na igreja. E a gente ora como se Deus não soubesse nada do que está acontecendo dentro de mim, de como está o meu coração, de como eu estou exatamente agora, nesse momento. Eu tenho dito àqueles irmãos, Deus já sabe, você só precisa abrir a sua boca e confessar. E Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará a compaixão de Deus. Mas muitas vezes o nosso orgulho nos faz deixar de lado o meu estado, a minha dor, a minha necessidade, e eu oro como se nada daquilo estivesse acontecendo. E eu faço uma oração pro forma, como qualquer outra pessoa faria, ou como eu faria em qualquer outro momento, e pronto. Mas Deus está sondando o nosso interior. Ele sabe a verdade do seu coração. A Bíblia diz que antes que haja uma só palavra nos seus lábios, o Senhor já sabe. Se Deus já sabe, fala a verdade com Ele, no seu particular. Aqui, no culto público, sim, tenha cuidado com o que você vai orar. Não precisa você abrir seu coração aqui e confessar um pecado que vai escandalizar os irmãos. Mas você não pode guardar esse pecado na sua casa, na sua oração com Deus. Você não pode esconder o que de fato está aí, porque Deus já sabe. Ele já conhece o seu interior, mesmo sem você falar. E quando você se aproxima dele com verdade, como aquele homem, diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa lepra, porque eu sou leproso. O texto diz que o Senhor se enche de compaixão de cada um de nós. É isso que Deus deseja para as nossas vidas. Deus, em Cristo, estabeleceu uma ponte entre Ele, Deus, e nós, os excluídos. Jesus é a ponte que faz com que os excluídos do seu tempo, os leprosos, os paralíticos, os enfermos, os pecadores, pudessem chegar até a presença de Deus.
E hoje ele continua sendo essa mesma realidade. Jesus é a ponte que quer te levar novamente à presença de Deus. Te levar ao jardim que você canta, o meu orgulho me tirou do jardim, e não para pensar que pode continuar fora do jardim, porque não tem verdade, porque continua orgulhoso, porque não confessa, não abandona, não deixa, não clama a Deus por misericórdia, por transformação de vida. Em Jesus, Deus fez uma ponte para os excluídos, porque eu e você somos muito importantes para Ele. E por isso é que em todos os textos das Escrituras, o Pai é alguém que tem compaixão. E da mesma forma que o Pai é, o Filho também o é. A parábola do filho pródigo nos revela essa realidade. O Pai é aquele que estende a mão em seu favor, como Jesus o fez. E diz, a sua vida não pode terminar desse jeito. Você não pode ficar assim. Você não pode continuar dessa maneira. A sua vida precisa ser transformada. E aquilo que Jesus fez pela vida do leproso, eu poderia desfilar aqui nessa noite uma série de outras pessoas que ele também o fez da mesma maneira. Por exemplo, olha aí Marcos 14, versículo 14. Marcos 14, 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, se contorceu em suas entranhas. Ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele tem compaixão de nós. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 36. A palavra do Senhor diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Em Mateus 14, 14, Jesus teve compaixão e curou os doentes. Aqui, Jesus teve compaixão, porque eles estavam espiritualmente perdidos. Mateus capítulo 20, versículos 32 a 34, diz assim: Jesus, parando, chamou os cegos e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam ele: Senhor, queremos que nos abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos dele. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Lucas, capítulo de número 7, versículo 12 e 13, diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Se você não sabe o resto da história, Jesus então ressuscita aquele jovem e o traz novamente à vida e o devolve à sua mãe. Por quê? Porque teve compaixão daquela mulher viúva que perdera o seu único filho. Esse é o relato bíblico a respeito do nosso Deus. Um Deus que tem compaixão, mas um Deus que tem compaixão de todos aqueles que se aproximam dele. Veja o que está escrito lá no Velho Testamento. Miqueias, capítulo de número 7, versículo 19. Miqueias 7, 19 diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. É isso que o Senhor faz. Ele se apieda de você. Ele tem compaixão de você, de mim, de nós, do ser humano. É dessa forma que o nosso Deus age para conosco. Então, não importa aonde você está hoje, aonde você chegue um dia,
Lembre-se que Deus tem compaixão de nossas vidas, mas a gente precisa se aproximar dele. Precisamos nos aproximar dele. Precisamos ter contato, convívio com ele. Precisamos ser verdadeiros diante dele. Por último, a palavra diz que a sua vida não precisa terminar da forma que está. Sua vida não precisa terminar assim, porque Jesus é a solução para a sua vida. Amém? Jesus é a solução para a minha vida. Jesus é a solução para a sua vida, para a nossa vida. Jesus é a solução para a vida de toda a humanidade. Marcos 1, 41 e 42 diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero purificá-lo, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus foi a solução que aquele homem pensou, imaginou, buscou, desejou. Jesus atendeu prontamente ao clamor daquele leproso. E o seu toque e a sua palavra trouxeram cura à vida daquele homem. A palavra do Senhor tem a cura que você precisa. O toque do Senhor na sua vida muda qualquer que seja o seu estado físico, emocional ou espiritual. Aquilo que era um problema sem solução na vida daquele homem, encontrou na pessoa de Jesus a cura, a solução. O que era impossível para os homens da sua época, foi possível para Jesus, porque a palavra nos diz: por acaso para Deus há algo demasiadamente difícil? Há algo impossível de se fazer? Nós precisamos ir a Jesus, porque Ele tem a solução para a nossa existência. A minha história não precisa terminar do jeito que um dia já foi. E o Senhor tem mudado a minha vida. Eu já disse a vocês que eu estive 3 anos afastado do Evangelho. Mas a minha vida não terminou daquele jeito. Porque um dia eu me aproximei de Jesus novamente. Eu pedi a Ele por misericórdia. Eu clamei a Ele por salvação. Eu pedi a Ele por transformação. E o Senhor agiu na história da minha vida. E tem feito na história de vida de tantas pessoas. Sua história não precisa terminar do jeito que está, ou do jeito que um dia venha a estar. Porque Jesus é a solução. Ainda que a sua alma esteja em aflição, ainda que a sua alma esteja triste, ainda que você se veja hoje sem esperança, ainda que você olhe para alguma situação e não tenha mais fé como aquele pai daquele jovem possesso, Jesus é a solução para a minha vida e para a sua vida. E hoje, nessa noite, Jesus está aqui, estendendo a sua mão, como Ele fez com aquele jovem. Estendendo a sua mão em nossa direção, com a mesma disposição de tocar a sua ferida e de liberar uma palavra sobre a sua vida. Como é que você está? Quando a gente olha para a história desse homem leproso, o que esse homem leproso fez para experimentar a transformação na sua existência, para experimentar a proximidade de Jesus, a sua compaixão e obter de Jesus a solução para a sua vida, nós vamos compreender que aquilo que aquele homem fez é o que eu e você precisamos fazer também em nossa existência. Aquele homem, ele demonstrou, passa aí, uma grande determinação. O texto diz que ele se aproximou de Jesus. Ele demonstrou determinação, por quê? Porque ele sabia que não devia ir ao encontro de pessoas, mas ele cercou Jesus, buscou Jesus, não se conteve em falar com Jesus de longe. Ele se aproximou de Jesus.
Será que você não precisa fazer o mesmo? Será que não é isso que a nossa vida precisa para viver a transformação que tanto a gente espera, deseja, anseia, ou conhece, tem consciência de que precisa? Será que na minha vida, na sua vida, o que está faltando não é determinação? De dizer, eu não vou mais viver assim, eu não vou mais continuar existindo assim. Eu vou buscar em Jesus a solução para essa área da minha vida. Dizer como Jacó, eu não sairei daqui enquanto não me abençoares. Está disposto até a ser marcado por toda a vida, mas ser tocado e abençoado por Deus. Quantas pessoas na história bíblica, na história do cristianismo, demonstraram essa mesma determinação e foram, então, abençoados pelo Senhor. Será que não é isso que falta na sua vida para mudar o jogo da sua história? Dessa determinação de querer tudo aquilo que Deus pode fazer? A Bíblia diz, irmãos, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Está acessível, porque Cristo já pagou o preço por mim e por você. Tudo que você precisa está já à sua disposição. A Bíblia diz que Ele carregou sobre si as nossas dores, que Ele carregou as nossas enfermidades. E porque muitas vezes nós não vivemos isso, é porque nós não nos apropriamos do que Deus tem à nossa disposição pela morte de Cristo na cruz. Será que não está faltando em mim, em você, uma determinação de buscar essas bênçãos do Senhor para a sua vida, para a nossa vida? Trazer isso para a nossa existência? Aquele leproso, ele mostrou também uma profunda humildade. Ele se aproximou de Jesus, mas ele se aproximou suplicando-lhe de joelho. Ele chegou em uma prostração, em um quebrantamento. Será que não é isso que falta na nossa vida? Humildade de dizer, Senhor, eu preciso do teu toque, da tua ajuda, da tua intervenção. Senhor, eu tenho tentado do meu jeito, mas muda essa história. Será que a gente não tem que, de fato, entregar ao Senhor? Ao invés de tentar de todas as formas. E com o nosso orgulho não reconhecer que somente o Senhor pode fazer essa obra na nossa existência. Aquele homem suplica a Jesus de joelho, demonstrando humildade. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Ele abençoa. Ele vem ao socorro. A Bíblia diz que Ele é o juiz. Aquele homem, ele demonstrou também uma verdadeira fé em Cristo. Ele disse, se quiseres, pode purificar-me. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, eu sei disso. E é por isso que eu estou aqui. Ajuda-me. Humildade. Socorre-me, Senhor. A nossa vida, irmão, não precisa terminar do jeito que está, do jeito que um dia vem estar. Porque a despeito de quem você é, a despeito de quem você seja, a despeito da dor que você está vivendo, a despeito da dor que você um dia viverá, Jesus sempre vai permitir que você se aproxime dele. Jesus sempre se encherá de compaixão pela sua vida, porque você é muito importante para ele. E a prova disso é que Jesus se encarnou. Ontem uma pessoa me perguntou assim, aonde foi parar o corpo de Jesus?
o corpo de Jesus está no céu. Mesmo? Sim, Jesus voltou para o céu com um corpo semelhante ao corpo de um homem, mas diferente do corpo do homem, um corpo glorificado, com algumas mudanças daquilo que era antes dele morrer. Mas o mesmo corpo que os discípulos reconheceram, que viram as chagas, né, nas mãos, nos pés e do lado. Lembra que ele disse para Tomé? E por que que Jesus fez tudo isso? Ele fez tudo isso por nos amar. Ele mudou completamente o restante da sua eternidade por amor a mim e a você. A despeito de quem nós somos, a despeito da dor que nós estejamos viver, Jesus quer que a gente se aproxime dele por causa da compaixão que ele sente por nós. Porque você é importante ao ponto dele se tornar Deus homem por toda a eternidade. Jesus, ele se coloca como a única solução para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa. Tudo que depende de Jesus para a sua vida dar certo, já está pronto. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Tudo que depende de Jesus para a sua vida não terminar assim. E a vida de qualquer pessoa sobre a face da terra não terminar de um jeito diferente do que Deus deseja. Ele já fez, está pronto. Agora depende somente de mim. Agora depende de você. Agora depende de cada ser humano sobre a face da terra. E hoje é o dia de você dizer a Jesus e você talvez dizer a você mesmo: a minha vida não vai continuar do mesmo jeito. Eu não quero mais continuar do mesmo jeito. Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Eu peço que vocês acompanhem essa canção, por favor. Se puder diminuir um pouco a luz para melhorar a visualização, façam. Se não puder, tudo bem.